Olá, pessoal. Eu sou a Júlia. Eu sou a Mariana. Nós somos do curso de Fisioterapia na Universidade do Sul de Santa Catarina, na unidade de Palhoça, e hoje nós estamos aqui para apresentar o OncoCast, um podcast sobre mutações gênicas e câncer. E nós trouxemos um convidado muito especial, o Dr. Marcelo Prade. Bom, meninas, meu nome é Marcelo, eu sou mastologista, eu fiz a minha formação primeiro na cirurgia geral e depois eu fiz mastologia em Porto Alegre. Hoje eu trabalho aqui tanto na preceptoria do ambulatório de mastologia da Unisul, quanto também no CEPOM e na Clínica Soma, que é uma clínica de oncologia. Então, vamos começar com uma perguntinha básica. A gente quer perguntar, assim, para esclarecer para todo mundo. O que são as mutações gênicas? Então, quando a gente fala em câncer de mama, a primeira coisa a gente tem que entender que a grande maioria dos casos de câncer, eles não são relacionados à mutação genética. Na verdade, uma pequena maioria, que é em torno de 10%, são relacionadas. E o que são isso? Essas mutações são alterações no DNA que a paciente ela vai ter desde o nascimento, né, são herdadas da família e que elas, dentre uma forma mais variada possível de mecanismos, faz com que ocorra, na verdade, o erro celular na hora da multiplicação celular, ele não seja percebido pelo nosso corpo. Então, essas falhas fazem com que o paciente possa acabar desenvolvendo não só um câncer de mama, mas como outros tipos de câncer. Esses erros, eles acontecem em algum tipo de específico de processo celular? Então, assim, quando a gente fala em mutações, são diversas, né? A gente tem várias mutações que já estão bem relacionadas através dos seus mecanismos e outras que a gente ainda está estudando e outras que a gente vai descobrir. Por exemplo, quando a gente fala da mutação do BRCA1 e BRCA2, que são os mais famosos, os mais conhecidos, o que acontece? Eles são marcadores de checkpoint, ou seja, em cada etapa da multiplicação celular, essa etapa ela precisa ser verificada. Quando ocorre uma mutação nesse gene, ele acaba deixando passar alguma célula com erro, e essa célula, ela, dentre várias características que ela pode ter, ela acaba perdendo, por exemplo, a morte programada, né, que é uma das características, né, a célula não ter mais essa programação de vida, né, para morrer, que faz com que o câncer de mama e outros tipos de câncer acabem proliferando e crescendo, né, e isso facilita com que a paciente, né, e os familiares que têm essa mutação tenham e desenvolvam um câncer. Você pode explicar pra gente um pouco mais sobre esse BRCA1 e o BRCA2? Que é comum, porém a gente não escuta esse nomezinho específico, né? Certo. Então, como eu falei, existem vários tipos de mutações para o câncer de mama e os mais comuns são o BRCA1 e BRCA2. Como eu falei, 10% só das mulheres que têm um câncer de mama vão ter essas mutações. E metade, ou seja, 5% vai estar relacionado ao BRCA1 e BRCA2. O BRCA1 e BRCA2, eles fazem com que a mulher, ao longo da vida, ela possa ter até 70% de chance de desenvolver um câncer de mama. Mas não só de mama, ele pode fazer com que a mulher desenvolva, por exemplo, um câncer de ovário. Quando a gente fala também nessas mutações, elas não vão afetar só as mulheres, podem afetar os homens também. E isso a gente consegue ver, por exemplo, no BRCA2, quando a gente tem um diagnóstico, né, em um homem que ele vai também apresentar um câncer de mama. Então, nessa população de homens com câncer de mama, é uma incidência bem alta e também vai facilitar em até 8 vezes mais, aumentando o risco deles desenvolverem câncer de próstata numa idade mais jovem, inclusive. Eu gostaria de saber se existem fatores do dia a dia, como tabagismo, alimentação, que podem causar mutações ao longo da vida? O que acontece? Quando a gente fala em desenvolvimento de um câncer, todo dia uma célula cancerígena está se formando no nosso corpo e os nossos mecanismos de defesa, eles vão impedir. Quando a gente começa a ter algum fator de risco, né, um fator que vai estimular com que essas células normais possam ter algum erro, como, por exemplo, tabagismo, quando a gente relaciona com câncer de pulmão, ou, por exemplo, o uso até da parte hormonal em excesso, né, a gente sabe que tem uma certa relação com o câncer de mama, mas ainda não é extremamente provado, mas esses fatores, eles podem potencializar com que ocorra um erro,
uma mutação gênica, uma alteração no DNA, e essa alteração ela passa despercebida nos nossos mecanismos de defesa. Como a gente consegue identificar esse BRCA1 e BRCA2 e até que é mais comum o câncer de mama em mulheres, né? Isso. E até, teoricamente, é o mais fácil de detectar. Como que a gente consegue detectar isso nos homens também? Então, quando a gente fala na investigação para alguma mutação genética, a gente tem que levar em consideração muito o histórico familiar. A gente sabe que, de certa forma, entre muitas aspas, é mais esperado que uma mulher acima dos 55, 60 anos desenvolva um câncer de mama. Agora, a gente precisa levantar essa hipótese de que tem uma mutação genética que está desencadeando essa neoplasia quando a gente tem casos, principalmente em mulheres muito jovens, né? Então, mulheres com menos de 40 anos ou que elas apresentam um perfil de tumor, que o câncer de mama ele não é uma doença só, ele é uma família de doenças. Então, mulheres que têm um diagnóstico em um tipo específico, mais agressivo, a gente precisa investigar. E como é que a gente faz essa investigação? Primeiro, com uma boa anamnese, a gente conseguir conversar com a paciente, pegar o histórico familiar, e eu sempre gosto de falar para os alunos que não é só perguntar se alguém teve câncer, mas sim com que idade que teve, como foi a evolução, que isso pode ser um sinal de alerta que a gente precisa. Essa é uma paciente que a gente precisa investigar. E a investigação é feita através de um teste genético. Esse painel genético, ele vai fazer, né, a avaliação de todos os genes que a gente conhece. Isso é um detalhe muito importante, né? Porque a gente só consegue fazer o diagnóstico do que a gente sabe. Por que eu falo isso? Porque já me aconteceu mais de uma vez uma paciente super jovem, em torno dos seus 35, menos de 40 anos, fazer o teste genético, a gente esperar, vamos só esperar para saber qual que é a mutação, e não vir nenhuma. Isso pode acontecer porque cada dia a gente está descobrindo genes novos que podem desencadear o desenvolvimento de um câncer e ser um fator de risco. Quando a gente fala em câncer de mama em homens, todo câncer de mama em homem a gente precisa investigar, porque a porcentagem, a incidência de mutações genéticas nessa população, ela é bem alta. E isso vai ter uma repercussão não só para o paciente, né, a questão do tratamento, questão do rastreio não só dele para outras neoplasias, mas também da família, né, que é extremamente importante. Você comentou sobre a sua paciente, né, de menos de 40 anos, e que no exame não apareceu nenhuma mutação. Qual foi a sua conduta? Porque, se no exame não apareceu, o que faz? Quando a gente faz o teste genético, ele vai ser não só na questão do rastreio familiar, mas também ele pode mudar algumas condutas no tratamento dessa paciente. Hoje, a gente tem, quando a gente tem esse teste, mutações que são de alta penetrância, ou seja, a paciente ter essa mutação vai predispor ela, ter uma alta chance dela desenvolver uma neoplasia. Tem o que a gente chama de baixa, né, ou moderada penetrância, que sozinha, essa mutação a gente não consegue determinar que a paciente vai ter um câncer, e com isso a gente não vai tomar medidas mais agressivas no tratamento dela. E tem também o que a gente chama de VUS, que é variante de significado incerto, ou seja, a gente vê essa alteração, ainda não tem uma correlação direta com algum tipo de câncer, mas a gente precisa ficar de olho nessa paciente e nessa família, porque, como eu falei, pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga ter algum achado, né, conseguir evidenciar que essas alterações elas vão predispor o câncer. Então a gente precisa recrutar de novo essa paciente e fazer uma nova avaliação. Essa nova avaliação acontece porque a paciente apresenta algum sintoma ou é um acompanhamento? Não. É porque o que acontece? Quando a gente faz esse teste genético, a gente fica com um banco de dados, né? E a gente percebe, por exemplo, uma VUS em BRCA1, que pode acontecer. Uhum. Essa paciente, quando a gente vê nessa mutação, no gene, num loco específico, daqui a alguns anos, os estudos vão mostrar que, por exemplo, essa mutação, ela, antes a gente achava que não era de alta penetrância, acaba virando de alta penetrância, e aí sim, a gente vai
conversar, recrutar, que a gente chama, chamar de novo a paciente, conversar com ela e a partir daí fazer as medidas conforme o que a gente vai descobrindo. Você comentou ali da questão da família, né? A gente gostaria de saber se existe alguma diferença entre o câncer de mama hereditário e o que ocorre ao longo da vida. Sim, tem, né? A diferença principal é, primeiro, né? Nem todo câncer ele vai acontecer devido a uma mutação. Como eu falei, é a menor parcela deles. Óbvio que pacientes, né, mulheres que têm familiares, principalmente de primeiro e segundo grau, com algum tipo de câncer, né, principalmente câncer de mama, elas vão ser pacientes que elas vão ter, quando a gente vai calcular o risco dela desenvolver, esse risco vai ser aumentado comparado com, por exemplo, mulheres que não têm histórico nenhum na família e que acabam desenvolvendo câncer de mama. Então, assim, como é que isso vai impactar, né, no nosso atendimento, no acompanhamento? Então, por exemplo, no ultrassom, o achado de um nódulo, que a princípio seria um nódulo que a gente acompanharia em 6 meses, em uma paciente que não tem nenhum histórico familiar, em pacientes que têm esse histórico familiar ou na família tem algum histórico de mutação genética, a gente vai investigar um pouco mais. Por exemplo, ao invés de só acompanhar com o ultrassom, mamografia, a gente pode até, inclusive, pedir uma ressonância ou fazer uma biópsia desse nódulo. E quando essas mulheres, né, então, na família, ela tem um histórico de uma mutação genética e ela não tem nem câncer, nem nada, mas ela tem o diagnóstico, porque isso é muito comum. Então, por exemplo, a mãe faz o diagnóstico de uma mutação devido ao aparecimento do câncer e a família decide testar. No momento que a mulher ela decide testar e vê uma mutação, dependendo dela, né, se for de alta penetrância, a gente começa, inclusive, o screening, né, o rastreamento mais cedo e também de uma forma um pouco mais individualizada. Por exemplo, para câncer de mama, no geral, a gente pede a mamografia, né, e às vezes complementando com o ultrassom, a partir dos 40 anos. Se a gente já sabe que essa mulher ela tem uma mutação genética, a gente vai adiantar a mamografia, né, inclusive começando ela a partir dos 30 anos, acompanhado com o ultrassom e com a ressonância. Por quê? A gente já sabe que essa é uma mulher em potencial para desenvolver um câncer de mama de um perfil mais agressivo numa idade mais precoce. Inclusive, quando se tem essas mutações, eu estou falando bastante de BRCA1, BRCA2, também tem o que a gente chama da mutação de TP53, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Essas são as 3 principais mutações para câncer de mama, que você ter essa mutação e não ter câncer, mas para você ter essa mutação, a gente pode tomar algumas medidas de profilaxia, de prevenir o câncer. E daí é específico para elas mesmo. Essas medidas que você fala, explica um pouco mais pra gente sobre elas. Claro. Por exemplo, pacientes, né, que têm essas 3 mutações, BRCA1, BRCA2 e TP53, são pacientes que a gente já conversa sobre a mastectomia profilática, ou seja, a paciente não tem câncer, ela não tem doença, mas a gente vai fazer a retirada das mamas de uma forma profilática mesmo, né, para diminuir a chance dela ao longo da vida desenvolver um câncer. Isso a gente está falando da mama, mas, por exemplo, a gente precisa avaliar também a questão ovariana. Então, fazer a oforectomia bilateral profilática nessas mulheres, porque elas também têm uma alta prevalência de câncer de ovário. Como a gente tinha falado, né, o câncer de mama a gente já tem um rastreio bem estabelecido, né, seja com mamografia, seja em pacientes mutadas com associação da ressonância, mas para ovário específico a gente ainda não tem. A gente sabe, a gente tenta com ultrassom transvaginal, avaliador de marcadores tumorais séricos, mas isso ainda não está bem estabelecido. Certo. Então, em relação a esses testes, quem que seria mais indicado a procurar esse tipo de teste? Então, quando a gente fala em testes, né, existe o teste para mutação específica, né, para um gene específico, e o painel genético. Eu recomendo sempre fazer o painel genético porque tu vai conseguir ver, né,
praticamente todos os genes que podem fazer com que essa mulher desenvolva um câncer de mama e também de outros tipos de câncer. Quem é que tem a indicação? Virtualmente, né, toda mulher que já teve câncer de mama, ela tem essa indicação. Mas quem é que a gente vai realmente hoje, isso é uma coisa bem debatida na questão principalmente dos planos de saúde pela autorização, sendo que os testes genéticos e os painéis genéticos, eles não são oferecidos pelo SUS, e os planos de saúde, eles têm ali no rol da ANS alguns critérios que precisam ter para ele bancar o teste em pacientes. Então, vamos lá. Quem é que a gente vai, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, quem que é, pelo rol da ANS, indicação? Pacientes com menos de 40 anos, que têm o diagnóstico de um câncer de mama, independente do subtipo, mulheres com menos de 45, 50 anos, que têm esses diagnósticos de câncer com um perfil mais agressivo, homens que têm câncer de mama, eles já entram no rol de pessoas que têm a indicação de fazer. E agora, assim, também, se você na família tem 2, 3 casos de câncer de mama, mulheres, né, parentes, 1º, 2º grau, muito jovens, ou um câncer de mama em um homem da família, isso já justifica para fazer o teste genético. E como funciona o exame com o homem? Porque a gente sabe que a mulher tem aquele exame específico, que por sinal não lembro o nome agora, mas... porque como que faz essa conduta com o homem também? Porque é totalmente diferente, né, o que é lidado com a mulher. Isso, na verdade, para homens, no geral, a gente não faz nenhum tipo de rastreio para câncer de mama. A gente sabe que para cada 100 casos de câncer de mama em mulheres, existe um caso de câncer de mama em homens. Então, a incidência é muito menor, claro, pelo pouco desenvolvimento da glândula mamária que ocorre na vida. Quando essa população, esses homens, eles têm uma mutação genética, então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele já teve um melanoma, a mãe dele, idosa, teve um câncer de mama e por alguma razão que eu não vou lembrar no momento, ela fez o teste genético, mesmo ela sendo aquela paciente que a gente não desconfiaria que teria uma mutação, ela fez uma mutação e comprovou que ela tem mutação de BRCA2 e agora o filho faz o acompanhamento comigo. Via de regra, o acompanhamento em pacientes, em homens, né, que sabem ser portadores dessa mutação, é feito com um exame físico. Caso a gente identifique, por exemplo, um desenvolvimento da glândula, a palpação de um nódulo, alguma alteração de pele, uma sensação principalmente de prurido, coceira, alguma alteração no exame físico, aí a gente vai partir para os exames, principalmente do ultrassom e da mamografia, mesmo em homens mesmo. Mas isso, assim, é mais no momento que eles têm algum sintoma. Via de regra, acompanhamento de homens com mutação de BRCA2, exame físico. E quais são os sintomas que o homem apresenta? São basicamente esses, né? A palpação de um caroço, um nódulo, algum aumento na sensibilidade, né? A alteração na pele, então, começa com uma descamação, o mamilo vai invertendo, ele vai ter uma dor, pode ter, porque a proximidade com o músculo peitoral e com o mamilo é pequena, né? Então são bem próximos, e geralmente são esses achados. São achados que muitas vezes se confundem com achados de ginecomastia, que é uma alteração benigna até do desenvolvimento do homem, que a ginecomastia é o aumento da glândula no homem sem ter um fator cancerígeno, né? É uma alteração benigna da mama. É que a gente escuta muito falar, né, que o câncer de mama ele é muito comum em mulheres a partir dos 50 anos, né? E no homem tem algo assim que é falado na rua, tipo, a partir de tal idade, ou ele pode ser apresentado em qualquer... Pode se apresentar em qualquer idade, né? Mas geralmente é em torno dos 60, 65 anos. Porque o câncer de mama ocorre na mulher, né, com uma maior frequência, porque todo mês a mama ela vai sofrer um estímulo, né, devido ao período, né, a questão hormonal, com a preparação para a gestação. Então, no período pré-menstrual, a mama começa a ser estimulada pelo estrogênio e progesterona, ocorre uma hiperplasia, né, e uma hipertrofia das células, e se não ocorre a fecundação, esse estímulo é diminuído. E todo mês ocorre isso. Então, isso vai facilitar com que alguma célula que possa ter um erro
genético, ela possa se desenvolver e acabar acarretando um câncer. Certo. Então agora, já que a gente já entendeu mais como é que funciona, a gente gostaria de saber, quando a pessoa descobre a mutação, quando a pessoa descobre o que ela tem, consegue o diagnóstico, qual que é o primeiro passo que é feito? Primeira coisa é procurar um especialista, né? E quando a gente fala em especialista, hoje, claro, tem um mastologista, mas a gente já tem um pouco mais disseminado, né? Um pouco mais acessível o geneticista, até para a gente entender que tipo de mutação que é, se é uma mutação de alta ou baixa penetrância, entender como que a gente vai fazer o rastreio para neoplasias relacionadas com essa mutação e a partir daí a gente começar a fazer a orientação, principalmente da paciente e da família. Por exemplo, se a gente vai mudando um pouco do BRCA1, né, indo para a mutação de TP53, esses são pacientes que eles têm um risco muito grande de fazer neoplasias em várias partes do corpo. Então, por exemplo, eles vão fazer ressonância do corpo inteiro todo ano. Eles têm uma maior chance de ter uma neoplasia de pâncreas, por exemplo, que vai fazer com que também, através da ressonância, a gente investigue e precise ficar acompanhando. Nesses pacientes que têm mutação de TP53, a probabilidade de ter um câncer já aumenta muito mais, vai em torno até de 80%, quase 90%, dependendo da literatura. Então, a gente conversa muito com a paciente sobre a mastectomia profilática, ou seja, a retirada da glândula, mesmo sem ter doença. No TP53, acaba não tendo, com uma frequência tão alta, mutação em ovário. Então, nessa paciente, a gente acaba não indicando a oforectomia, que é já na mutação de BRCA1 e BRCA2, sim. Então, tudo isso vai depender também dessas medidas, conforme a idade. É importante, como eu falei, ela procurar um especialista até para ela ter um planejamento, não só para a parte cirúrgica, mas na parte pessoal, né? Então, a gente está falando de uma mulher, por exemplo, que ela faz esse diagnóstico em torno dos 30 anos. Se ela tem um desejo de gestar e desejo de amamentar, a gente vai conversar com ela. Olha, claro, nada é obrigatório, mas ela vai ter um certo tempo. Olha, vamos a partir dos 40 anos, 45, já é interessante fazer a oforectomia. Então, se você não tem filhos e deseja ter, talvez o momento seja mais esse. Ou se já tem um filho, quer ter outro. Se tem o desejo de amamentar, tudo isso é conversado. A gente precisa, não são decisões tomadas em uma consulta só, é um acompanhamento e até uma preparação da própria paciente, né? Sim. Com essa nova medicina, tem mudado a questão de resultados, a questão até da própria conduta do médico com o paciente, das chances de cura, chances de tratamento? Sim, então, cada vez mais a gente está evoluindo, não só na questão do tratamento cirúrgico, mas principalmente na questão das medicações quimioterápicos, imunobiológicos, que são específicos para esse tipo de população. Então, por exemplo, mulheres que têm, e por isso é testado bastante, né, câncer de mama triplo negativo, que é um dos subtipos mais agressivos do câncer de mama, e ela tem a mutação de BRCA1, essa paciente, ela é candidata a uma droga, uma medicação específica chamada olaparib, que vai ser adicionada. Então, isso já mostrou que nessa população aumenta a sobrevida dela, né, o quanto que ela vai viver. Então, sim, a gente tem evoluído bastante, não só na questão dos exames também. Então, antes a gente acabava fazendo diagnósticos um pouco mais tardios, agora com mais acesso não só aos testes genéticos, mas os exames de imagem de boa qualidade, a gente consegue fazer diagnósticos numa fase mais inicial. E para câncer de mama, quanto mais inicial é o diagnóstico, melhores são as chances de sobrevida dela e também da cura em relação ao tratamento. A reconstrução da mama é um processo muito essencial, né, na autoestima das mulheres. Como que o senhor enxerga o impacto emocional e físico dessas pessoas? Então, quando a gente vai falar em câncer de mama, a gente está falando de uma doença que ela não vai atacar, no caso, ou ela não vai ter um impacto na saúde física da mulher, mas também na saúde emocional, na saúde da família, na saúde financeira, que são algumas coisas que a gente acaba não levando em consideração. Quando a gente tem, por exemplo,
tumor que ele já está um pouco mais avançado, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de vários tratamentos, né? Não só da cirurgia, mas também da hormonioterapia, que é o comprimido que a gente usa para bloquear a ação dos hormônios em alguns tipos de tumor, da quimioterapia, da radioterapia, e se for uma doença mais avançada, algumas vezes a gente tem indicação na cirurgia de fazer a retirada da mama inteira. Então, isso tem um impacto muito grande na saúde mental da mulher. Então, com o tratamento, ela vai perder o cabelo, ela vai perder a mama. Então, são medidas que, por mais que tenham o objetivo de salvar a vida dela, vão ter um impacto principalmente na questão da feminilidade. A gente vê isso não só na própria paciente, mas na família também. E a reconstrução de mama é algo extremamente importante. Hoje a gente já, com muita raridade, principalmente assim, por não ser desejo da paciente, ou se a gente está diante de um tumor muito agressivo que a gente não pode, entre aspas, né, ter risco de ter alguma complicação na reconstrução. Fora esses casos, a gente vai reconstruir todas as mulheres. E essa reconstrução, ela é feita quando possível, e na maioria das vezes é possível, durante a cirurgia da retirada. Então, eu já faço a retirada do tumor e, caso seja necessário uma reconstrução de mama, a gente já faz a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. A gente fala que a cirurgia de reconstrução ela é diferente de uma cirurgia estética, principalmente pelos objetivos, né? Eu falo que eu faço a parte de oncoplastia. E como o próprio nome diz, a parte oncológica vem na frente. Então, em alguns casos, a gente precisa, se a doença está muito, por exemplo, muito próxima do mamilo, retirar o mamilo. Depois, a gente avalia de reconstruir. Então, primeiro a segurança oncológica da paciente e depois a reconstrução, porque a gente entende que isso também faz parte do tratamento. Não é só retirar o tumor. E é muito comum as mulheres chegarem no consultório com um diagnóstico, elas terem até mulheres que têm uma neoplasia inicial e elas já falarem, doutor, pode tirar a mama inteira, um tumor de 1 centímetro, eu consigo fazer uma cirurgia conservadora, que é aquela que eu só retiro um tumor e conservo a mama dela. Ela fala, não, tira a mama inteira e já aproveita e já tira a outra. E eu falo assim, não, calma, respira. Tudo tem seu tempo. Exato, porque eu consigo já ter aquela percepção de que essa paciente ela está com medo. E toda decisão que a gente faz com medo, a grande maioria das vezes acaba não sendo a melhor decisão. E isso tem esse impacto e vai ser cobrado depois na questão da autoestima dela. Então, assim, quando a gente vê a paciente, a gente precisa individualizar. A mastectomia não é para todo mundo, já não é mais, né? A gente tem várias formas de converter o que antes era uma mastectomia em uma cirurgia conservadora e isso trazer qualidade de vida para ela. E é que eu falo para as pacientes, não, mas eu não quero ter. Não, calma, eu sei, você está com medo, você está assustada com o diagnóstico, mas você está pensando no agora. Eu estou pensando no agora, mas eu também já estou antecipando lá na frente, quando, por exemplo, a reconstrução, como eu falei, não é uma cirurgia estética. Você pode ter alguma sequela da reconstrução. Então, cada caso precisa ser individualizado. Mas hoje, reconstrução é para praticamente todas as pacientes. E quando a gente fala em reconstrução, muitas vezes, não só em casos que a gente precisa tirar a mama inteira. Então, eu, por exemplo, eu faço muita cirurgia que é a mamoplastia oncológica. O que é isso? É como se o paciente tem um tumor, eu preciso retirar esse tumor, só que, como a paciente tem um volume bom de mama, eu consigo fazer uma mamoplastia, que é como se fosse uma cirurgia de redução de mama, só que a diferença é que eu já tenho uma área específica que eu tenho que tirar, que é onde está o tumor. E isso trazer qualidade de vida para a mulher, e também até nos outros tratamentos a gente consegue melhorar até a eficácia de outros tratamentos com esse tipo de abordagem. Essas cirurgias, né, você comentou de a retirada do tumor que não é invasivo, a retirada da mama, tem mais outras cirurgias que você faz, inclusive até em homem, ou outros nomes de cirurgia para até a mulher? Sim. Então, eu faço praticamente todas as cirurgias relacionadas à mama, né? Então, não só quando a gente vai falar no tratamento do câncer de mama, são basicamente duas, né? Que é a cirurgia conservadora, onde a gente retira uma parte da mama que contém o tumor, tendo a segurança de que o resto da mama está saudável.
a mastectomia, né, que é a retirada da glândula inteira, e isso vai depender também se a gente, conforme, cada paciente é uma, né, então cada doença é uma. Então, tem algumas doenças que estão muito próximas da pele, então aquela área da pele eu preciso retirar, ou o mamilo. Parte de estética também, né, então, por exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia conservadora em uma mama, na outra a gente já faz uma mamoplastia para simetrizar, para não ter uma assimetria tão grande. Outras cirurgias que eu faço que não são relacionadas a câncer também, todas as mamoplastias estéticas. Hoje também eu faço bastante mastectomia masculinizadora para homens trans que estão no processo de ressignificação social, de identidade social, né? Então, cirurgias de mama praticamente todas. E para encerrar, você quer deixar uma mensagem para o público sobre as mulheres que têm medo de descobrir uma mutação, mas que querem cuidar melhor para evitar, ou tipo, tem um caso na minha família, o que eu faço para, tipo assim, vai vir, mas para demorar para vir? Então, o que eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes é que, assim, informação é poder. Então, esse poder pode ser seu no momento que você vai lá, vai investigar. Dá medo, óbvio, né? Muitas mulheres que chegam com uma história familiar de câncer, né? Elas já chegam já traumatizadas porque elas acompanharam todo o processo, que, né, a gente precisa ser honesto, não é um processo muito fácil. Então, elas já chegam com esse trauma, esse medo de fazer o diagnóstico. Mas eu falo, tá com medo? Vamos com medo mesmo, sabe? Porque tem aquela máxima de, quem procura acha. Mas é assim, se é para acontecer, que seja nos seus termos, no seu momento. Então, porque se você não procurar, se você não investigar, ainda mais se você tiver uma história familiar bem importante para câncer de mama, então se você não achar, o câncer vai te achar. E daí vai ser nos termos dele, não nos teus. Então, é muito importante a paciente que tem esse histórico familiar e fazer os seus acompanhamentos, acompanhar com um especialista, ver, porque o teste genético também, como eu falo, né, ele não é para todo mundo, não é toda mulher que tem a indicação, e a partir do momento que você faz o teste, tem essa identificação, você pode tomar as condutas no momento que você achar mais oportuno, dentro do que a gente conversa no consultório. Então esse foi mais um episódio do nosso OncoCast, junto com o nosso convidado especial. Muito obrigada, doutor, por ter vindo participar com a gente. Que agradeço.